Olá, alunos do oitavo ano da Escola Jaderlândia. Vamos iniciar aqui uma revisão preparatória para o simulado. Essa revisão ela contempla o primeiro, o segundo e o terceiro período. Vamos à aula. Primeiro período, nós trabalhamos terras emersas e formação do território do Brasil, tá certo? Primeira coisa, localização geográfica brasileira. Os continentes são grandes extensões de terra. A gente conhece bem os continentes, eles são formados pela Europa, África, Ásia, América, Oceania e Antártica. O Brasil é o quinto maior país do mundo, tá? É localizado no continente americano, mais precisamente na América do Sul, como vocês veem aqui no mapa. Quando eu levo em consideração os hemisférios, o Brasil se localiza em relação à linha do Equador. A maior parte do seu território está no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Quando eu levo em consideração o meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Nas zonas climáticas, que é a distribuição dos climas no planeta, a maior parte do território brasileiro está na zona tropical, ou seja, a maior parte dos climas brasileiros são climas quentes, como vocês podem ver. A zona tropical se localiza entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, a maior parte do território brasileiro é de clima tropical. E essa pequena parte aqui é o clima subtropical, que é um clima um pouco mais frio. Quanto à formação do território do Brasil, vocês sabem que o Brasil ele foi se formando ao longo dos séculos, tá? Em fim do século XV, portugueses e espanhóis chegaram às terras que atualmente chamamos de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território, ou seja, todo o continente americano foi colonizado por portugueses e espanhóis e outros povos europeus, mas no caso particular do Brasil, houve uma grande influência dos portugueses. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil, correto? Então, aqui vocês veem o Tratado de Tordesilhas, de acordo com um acordo entre Portugal e Espanha. A parte leste pertenceria a Portugal e a parte oeste pertenceria à Espanha. Com o passar dos séculos, a parte que teoricamente pertenceria aos espanhóis foi sendo ocupada pelos portugueses. Eles foram avançando para além do Tratado de Tordesilhas e ocupando outras áreas que até então pertenciam aos portugueses. Tá? Pertenciam no sentido de que foram dominadas pelos portugueses de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Tá? O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando as linhas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver, as setas indicando aqui o avanço da ocupação portuguesa no território que futuramente iria formar o Brasil. A exploração econômica do território. Lembre-se que a colonização ela visava principalmente a exploração econômica, extrair riqueza desses territórios, tá certo? Então, à medida que os portugueses eles foram expandindo suas atividades econômicas, explorando novas áreas, eles foram conquistando novos territórios para além do Tratado de Tordesilhas. A exploração econômica do território, a expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste, já no século XVIII. Então, à medida que os portugueses encontrando novas formas de exploração, como por exemplo a descoberta de ouro em algumas partes do território brasileiro e a criação de gado, à medida que o gado ia se expandindo, eles iriam ocupando novas terras, né? Consequentemente ocupando o território e ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas que dividia o território entre Portugal e Espanha. Nos anos de 1750, Portugal e Espanha assinaram um novo acordo. Nesse período já havia muita ocupação portuguesa em território espanhol. Então, em 1750, eles firmaram um acordo e assinaram o chamado Tratado de Madrid,
O Tratado de Madrid forneceu esses limites aqui, ó. Esses limites aqui seriam, então, os limites de domínio português, selando efetivamente a ocupação do território pelos portugueses. Reparem que é mais ou menos parecido com o que é o território brasileiro hoje. Então, o Tratado de Madrid ele foi responsável pela efetivação da ocupação portuguesa para além do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, aqui vocês veem, as setas indicam as expansões bandeiristas. Bandeirantes eram aqueles desbravadores que adentravam o território em busca de riquezas, capturando indígenas, entre outros fatores. E aí a gente vem para o primeiro exercício que foi colocado lá para vocês. O Brasil é um país que possui suas terras em duas zonas climáticas. Quais são elas? Lembre-se, o Brasil está a maior parte do território brasileiro está na zona tropical e o sul do Brasil está na zona temperada. A segunda, em relação à linha do Equador, é correto afirmar que o Brasil está localizado em relação à linha do Equador, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Terceira, as fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 23.102 quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15.000 quilômetros encontram-se em terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto... Ou seja, o Brasil é tão grande que na América do Sul ele faz fronteira com quase todos os países sul-americanos. A exceção é o Chile e o Equador, que não fazem fronteira com o Brasil. Quarta, o primeiro produto explorado economicamente pelos colonizadores do Brasil foi o chamado pau-brasil. Lembre-se que a colonização visava a exploração de riqueza. Quinta, o Tratado de Tordesilhas foi assinado entre portugueses e espanhóis. Tá? Sexta, no Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na expansão para o interior. À medida que o gado ia avançando, buscando novas terras para o gado pastar, iam se avançando no território. Então o gado ele foi muito importante para a expansão das terras brasileiras para o interior, que até então a maior concentração estava no litoral. Sétima, já no século XVIII, algumas atividades econômicas favoreceram o domínio das terras a oeste pelos portugueses, que foram expandindo o território. Entre essas atividades podemos destacar a expansão da pecuária e também a descoberta de metais preciosos, de minerais preciosos, como o ouro, como o diamante. Isso também favoreceu a expansão do território brasileiro. Ok? Esse foi o assunto do primeiro período. No segundo período, nós trabalhamos as características da população e os setores da economia do Brasil. Vamos lá. Conceitos demográficos importantes. O que é a população absoluta? É o número total de pessoas que vivem em um determinado lugar. O Brasil hoje possui 211 milhões de habitantes, ou seja, 211 milhões de habitantes é a população absoluta do Brasil. Densidade demográfica corresponde à média de habitantes por quilômetros quadrados. É aquela situação que nós vemos aqui no mapa. Repare que as manchas vermelhas elas indicam onde a população está mais concentrada. Então, repare que existe grande concentração populacional, principalmente aqui no sudeste do Brasil. Ou seja, aqui a densidade demográfica é maior. Recenseamento ou censo é uma grande pesquisa periódica que acontece no país para se saber as características da população que vive naquele país, onde mora, como vive, número de crianças na escola, número de analfabetos, enfim, é uma pesquisa de grandes dimensões. Ela acontece a cada 10 anos. Ela está prevista para acontecer esse ano no Brasil. Crescimento vegetativo ou crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu pego o número de pessoas que nascem e diminuo o número de pessoas que morrem em um mesmo período. O resultado é o que a gente chama de crescimento vegetativo ou crescimento natural.
O crescimento da população brasileira vem diminuindo. Repare que no passado a população brasileira crescia muito rápido. Atualmente, a população brasileira ela vem crescendo, mas cresce no ritmo mais lento, né? Vários fatores explicam esse crescimento. Hoje o país é mais urbano, hoje o número de filhos por mulher vem diminuindo. O custo de criação de filho nas cidades é bem maior, tudo isso, maior acesso à informação, maior acesso à educação, tudo isso faz com que as famílias planejem melhor o seu crescimento, o número de filhos propriamente. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade de reprodução, né? A mulher em idade de reprodução é aquela mulher que já pode gerar um filho. No Brasil, lá em 1950, cada mulher tinha em média 7 filhos. Atualmente, no Brasil, cada mulher tem em média 2 filhos, ou seja, as mulheres vêm tendo em média menos filhos, né? Em decorrência daqueles fatores que eu falei anteriormente. A mulher está no mercado de trabalho, tem mais acesso à informação, tem mais acesso a métodos contraceptivos, né? Tudo isso vai impactar na diminuição do número de filhos por mulher. E a expectativa de vida corresponde à quantidade de anos que se vive em média a população. Por exemplo, em um país como o Japão, vive-se em média 83, 84 anos. Em um país como o Brasil, vive-se em média 75 anos. Ou seja, um japonês vive em média 10 anos a mais do que o Brasil. Alguns países africanos, a média ainda é bem menor. Ou se a população tem uma boa qualidade de vida, quanto melhor a condição de vida da população de um país, teoricamente ela vai ter possibilidade de viver mais. Ok? E um outro conceito importante é o conceito de pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina e também por idade. Por isso também é denominado de pirâmides de idade. Então aqui na base da pirâmide, entre 0 e 20 anos, eu tenho a população jovem. Entre 20 anos e 59 anos, eu tenho a população adulta. Acima de 60 anos, eu tenho a população idosa. Então, repare aqui nesse gráfico, a maior parte da população é jovem, tá? Então, a base da pirâmide muito larga indica um crescimento populacional muito acelerado. O topo da pirâmide muito estreito indica um reduzido número de idosos, ou seja, uma expectativa de baixa. Isso aqui é a pirâmide brasileira em 1980. Em 2017, olha o que acontece, diminui o número de jovens, exatamente porque as mulheres vêm tendo menos filhos, como eu falei anteriormente, ou seja, o crescimento vegetativo no Brasil vem diminuindo, aumentou o número de adultos, hoje a maior parte da população brasileira é composta de adultos, e aumentou o número de idosos. Repare que nós temos mais idosos no conjunto da população. Significa também que a expectativa de vida do Brasil se elevou, ou seja, os brasileiros estão vivendo mais, tá? Um outro fator importante é a estrutura da população, estrutura produtiva. A gente divide a população em população economicamente ativa, que é aquela população adulta que está apta ao trabalho, né, que já pode exercer um trabalho remunerado, e a população economicamente inativa, que é a população que já se aposentou, como é o caso dos idosos, e jovens que não podem trabalhar. A legislação brasileira proíbe o trabalho infantil. Então, na estrutura produtiva da população, eu tenho a PEA, população economicamente ativa, apta ao trabalho, e eu tenho a PEI, população economicamente inativa, ou constituída pelos idosos que já se aposentaram, e jovens também que não podem exercer atividades remuneradas de acordo com a legislação brasileira, né? Outro fator importante é a formação étnica da população brasileira. Como se formou a população brasileira? Lembre-se, o Brasil se formou por um processo que a gente chama de miscigenação. Nós somos uma população miscigenada. A formação se deu principalmente a partir de 3 grupos mais importantes.
o branco europeu, que foram os nossos colonizadores, particularmente os portugueses, o negro africano, que foi trazido como escravizado para o Brasil, e os indígenas ou ameríndios, que era a população nativa que já vivia aqui. Com o passar dos séculos, esses grupos eles foram se misturando e posteriormente chegaram outros grupos, como asiáticos, e acabou contribuindo para a formação da população brasileira, se misturando e dando características de miscigenação à nossa população. Correto? Em qualquer país do mundo, a população economicamente ativa, que a gente chama de PEI, que são as pessoas aptas a exercer atividades remuneradas, elas se dividem, os seus trabalhos se dividem em setores, é o que a gente chama de setores da economia. Então eu tenho o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, como vocês estão vendo aqui. O que é o setor primário? É a produção através da exploração de recursos da natureza. Como vocês podem ver aqui, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, todas as pessoas que estão nesse tipo de trabalho fazem parte do setor primário. Já o setor secundário é o setor da economia que transforma as matérias-primas, que são as indústrias, é o setor industrial. Todo mundo que trabalha numa indústria está dentro do setor secundário. E o setor terciário é o setor do comércio, é o setor da prestação de serviços, né? Supermercados, shopping center, clínicas médicas que prestam serviços, fazem parte do setor terciário. O setor terciário se divide em setor terciário formal, que são aqueles que trabalham de carteira de trabalho assinada, e o setor terciário informal, que são aqueles trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada, que trabalham por conta própria, né? São os ambulantes, por exemplo. E o exercício desse segundo período, a primeira diz o seguinte: é um conjunto de atividades econômicas responsáveis por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece emprego, mas uma das que possui os maiores rendimentos. O texto acima é descritivo do setor primário. O setor primário, como ele se moderniza, ele precisa cada vez de menos trabalhador. Precisa de menos trabalhador porque as máquinas ocupam o lugar desses trabalhadores. Mas é muito importante para a economia brasileira. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que abriga uma grande carga de trabalhadores informais. O setor terciário é aquele que mais emprega trabalhadores no Brasil. Uma grande parte desses trabalhadores são informais, ou seja, não tem carteira de trabalho assinada. Terceira, embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população versus áreas damos o nome de densidade demográfica. Eu pego a população total e a área. Embora a população brasileira seja muito grande, mas o território brasileiro também é muito grande. Ou seja, nós temos uma densidade demográfica baixa. Quarta, a população brasileira está distribuída de maneira irregular pelo território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é a região sudeste, como nós vimos anteriormente. Quinta, os primeiros habitantes conhecidos no Brasil foram os indígenas, obviamente, que era a população nativa, os donos efetivamente do território. E a sexta questão, qual a alternativa melhor define a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade de procriação. É isso. Vamos ao terceiro período. No terceiro período, nós tratamos biodiversidade brasileira, os principais biomas do país. Vegetação no Brasil. Em nosso planeta possuímos diferentes tipos de vegetações, sendo que estas podem variar de acordo com a região em que se encontram. Lembre, o Brasil é muito grande, por isso nós temos uma diversidade muito grande de paisagens, de vegetações, né? As principais formações vegetais no Brasil são floresta amazônica, mata atlântica, araucária, cerrado, caatinga, pantanal e as formações litorâneas, né? Aqui, a floresta amazônica ou o bioma amazônico, principalmente na região norte do Brasil,
o Cerrado, principalmente aqui no Centro-Oeste, o Pantanal também no Centro-Oeste, a Caatinga aqui no Nordeste, a Mata Atlântica ocupando toda a faixa do litorânea brasileira e aqui no Sudeste entrando um pouco para o interior do território. E aqui eu tenho os Pampas, ou também conhecido no Brasil como os Campos brasileiros. Vamos lá. Floresta amazônica, como vocês podem ver, é formada por árvores de grande porte, clima quente e úmido, bastante chuva. Mata Atlântica, como vocês podem ver, também é uma vegetação de grande porte, de grande diversidade. A Mata Atlântica, diga-se de passagem, já foi bastante devastada, bastante destruída no Brasil. Mata de Araucárias é essa mata que fica aqui no sul do Brasil, formada por esse tipo de árvore aqui que são chamados de pinheiros. Também já sofreu muitos danos, né? É uma floresta praticamente em extinção. Os campos, esse tipo de vegetação aqui no sul do Brasil, lembre-se, no sul é conhecido como pampas, né? Essa vegetação bem rasteira, que a gente chama de gramínea. O cerrado, essa cobertura composta em geral de árvores de pequenos e médios porte, arbustos, geralmente são árvores bastante retorcidas, como vocês podem ver aqui. É uma vegetação já bastante impactada, principalmente por conta do avanço da agropecuária na região. A Caatinga, é muito comum a presença de cactos, o clima é semiárido, aquele clima mais seco, chove, há bastante escassez de chuva, né? É muito comum a presença dos cactos. E o Pantanal é uma vegetação bastante heterogênea, ou seja, bastante diversificada, né? O Pantanal localiza-se principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos ainda a Mata dos Cocais, que é uma transição entre a Amazônia e a Caatinga, formada principalmente por palmeiras, com destaque para a carnaúba e o babaçu. E o exercício desse terceiro período, vamos lá, a primeira questão. A vegetação dos pampas é composta principalmente por gramíneas. Lembre-se, a vegetação dos pampas também é conhecida como campos. 2. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro, em virtude da intensa exploração praticada, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? Floresta tropical. Lembre-se, a Mata Atlântica é uma floresta tropical. Tá? Ela já foi bastante devastada, é um bioma praticamente em extinção. Terceira, o Pantanal é um tipo de bioma que se caracteriza por ser uma das maiores planícies inundáveis do planeta, correto? Em quais estados brasileiros se encontra o Pantanal? Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Quarta questão, o Cerrado se caracteriza por conter árvores baixas, com troncos retorcidos e de aparência seca. Tá certo? Então essa é uma das características das árvores do Cerrado. E o Cerrado é predominante em qual região do Brasil? Principalmente na região Centro-Oeste. Sexta questão, a Amazônia é considerada uma floresta tropical. Entre as duas características podemos destacar o clima quente e úmido, com vegetação arbórea, ou seja, formado por árvores de grande, de pequeno, de médio porte. Há uma diversidade muito grande na Amazônia. Lembre-se, a Amazônia é a floresta com maior biodiversidade do nosso planeta. É isso, gente. Essa foi a nossa revisão, preparando vocês para o simulado. Até a próxima. Um abraço em todos.